Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela saúde e pela vida que o Senhor nos concede nesta manhã. Nós queremos também te louvar por causa da oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e estudarmos ela. E queremos pedir que o Senhor venha fazer por nós aquilo que não podemos fazer. Isso é santificar o nosso coração e colocá-lo em harmonia com a Tua Palavra. Fale ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em Tiago capítulo 2, eu coloquei como o tema do capítulo, como ter a fé de Jesus. É isso que nós vamos observar neste capítulo, como você pode logo ver no versículo 1, se você ler comigo. Tiago capítulo 2 e o verso 1 diz assim: meus irmãos, não tenhais o quê? A fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, logo, o primeiro versículo, Tiago 2, verso 1, está advertindo aos irmãos a terem a fé de Jesus, mas não de uma forma equivocada. E a forma equivocada seria tendo acepção de pessoas. Agora, eu gostaria só de recordar com os irmãos que esta característica, a fé de Jesus, é uma das características da última geração. Vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 14, mantenha o seu dedo marcado em Tiago, capítulo 2, e vamos rapidamente em Apocalipse 14 e o verso 12. E ali nós vamos ver que é uma característica daqueles que vivem nos últimos dias e certamente daqueles que restarem vivos nos últimos dias e verão Jesus voltar. Diz assim a Bíblia em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência, A paciência nós vimos ontem, que devemos ter paciência na provação, devemos desenvolver a perseverança, porque a paciência e a perseverança cooperam para a formação de um caráter perfeito, Aí continua, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, é o que nós vamos ver hoje também, e aí diz algo mais, e a fé de Jesus, como deveria ser traduzido, No original está a fé de Jesus ao invés de a fé em Jesus, ok? Vamos voltar então a Tiago, capítulo 2, eu gostaria de começar definindo o que é a fé de Jesus. Antes que nós interpretemos o capítulo e começamos a entrar nos versículos, vamos definir o que é a fé de Jesus. Eu vou fazer isso de algo bastante simples, não é nada complicado a fé de Jesus. Existe algum outro lugar da Bíblia que define para nós o que é a fé de Jesus? Porque é isso que nós devemos desenvolver. É isso que nós devemos possuir, a fé de Jesus. Ok, Apocalipse 19, e o verso 10 ali fala do testemunho de Jesus, Mas aqui seria a fé de Jesus. Permita-me ajudá-los, vamos a Gálatas rapidamente, e marca aí em Tiago 2, ok, com o seu dedo, para facilitar. Nós retrocedemos ao livro e vamos a Gálatas, capítulo 2, é o apóstolo Paulo falando, e eu quero que vocês tentem notar aqui que Paulo ele vai dizer nesse versículo que ele tem a fé de Jesus. Notem comigo, vamos ler o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a, de que forma que ele vive a vida dele? Na fé de quem? Do Filho de Deus. Poderiam dizer na fé de Jesus, sim ou não? Então Paulo está afirmando que ele tem a fé de Jesus. E o que é esta fé de Jesus? Nós podemos ver aqui, estar crucificado com Cristo, não mais viver o eu, mas Cristo viver em nós. E qual é a motivação de crucificar o eu para que Cristo viva em nós? O verso continua dizendo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Então a fé de Jesus, como nós podemos ver neste versículo, é uma pessoa estar constrangida pelo amor de Deus de tal maneira, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário e continua a fazer por nós no santuário celestial, que Ele se dispõe a renunciar o eu para que Cristo possa viver a vida dele. Esta é a fé de Jesus. Veja comigo em Mateus 16, e o verso 24. Vamos a Mateus 16. O verso 24, Jesus falou algumas palavras que tinham a ver com a cruz e com a crucifixão. Mateus 16, e o verso 24. Veja só como a crucifixão tem a ver com a renúncia do eu, para que Cristo possa habitar em nós e termos a vida de Cristo. Diz assim Mateus 16, verso 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, deve fazer o quê? Renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, e faça o que mais? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora eu pergunto para os irmãos, para que serve a cruz? Para que sejamos crucificados, para que o nosso eu ele possa ser morto, renunciado. Mas não basta simplesmente renunciar o eu, é necessário seguir a Jesus, viver a vida que Jesus viveu. Olha o verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, poupar a sua vida aqui nessa terra, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, ou seja, aquele que tomar a sua cruz para ser crucificado e seguir-me, por amor de mim, achá-la. Esta é a fé de Jesus, a negação do eu, a renúncia do eu para seguirmos a Cristo, deixar os nossos planos de lado, as nossas vontades de lado, para fazermos a vontade de Deus e seguirmos os planos de Deus que é revelado em sua palavra, em seus ensinos. Amém? Dê uma olhada em Romanos capítulo 6. Vamos lá, Romanos capítulo 6. Ainda falando sobre a fé de Jesus, e nós vamos concluir a definição da fé de Jesus com este versículo, que é semelhante aos demais. Romanos capítulo 6 e o verso 6. Também falando da crucifixão, diz assim, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele, o que diz a sua Bíblia? Crucificado. Está falando do mesmo que Gálatas capítulo 2, verso 20 falou. Crucificar o eu para que Cristo viva em nós. Então o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Aqui está o resultado de uma pessoa que tem a fé de Jesus. Ele crucifica o eu, renuncia o eu, para que Cristo viva nele, e o resultado disso é que ele está liberto do domínio do pecado. Ele não está mais servindo ao pecado, mas está servindo a Cristo. E é claro que a fé de Jesus, ela deve ser exercitada ou exercida constantemente na nossa vida. Não é algo que nós obtemos e não devemos cultivá-la ou usá-la, exercitá-la. Se quisermos ter a fé de Jesus, teremos de constantemente estar usando ela e exercitando ela para sermos bem-sucedidos no nosso cristianismo. Ok, muito bem. Voltemos a Tiago capítulo 2. Agora Tiago ele vai se aprofundar no que significa ter a fé de Jesus, no que significa viver a vida que Jesus viveu, de uma forma bastante prática. Ok, vamos ver aqui em Tiago capítulo 2, o verso 1 novamente. A Bíblia diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. De que forma não podemos ter essa fé? Em acepção de pessoas, ou seja,
Acepção de pessoas seria quando nós temos que conviver com classes de pessoas ou um indivíduo em particular. Nós não temos como necessariamente fazer com que aquela classe ou com que aquela pessoa desapareça. Então nós toleramos, mas na verdade nós discriminamos, desprezamos, não fazemos questão, não damos preferência, não temos compaixão, não temos a mínima simpatia e misericórdia. É claro que nós vamos ver que o contexto vai falar sobre o pobre e o rico, mas isso se aplicaria também a outros níveis. Nós não podemos ter a fé de Jesus com acepção de pessoas, ou seja, tendo preferências e discriminando e desprezando uma certa classe ou um certo indivíduo. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Ele vai fazer uma introdução aqui ao que significa ter a fé de Jesus. Verso 2, porque se no vosso ajuntamento, ou seja, na vossa igreja, na sua congregação, aonde você se reúne, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre em sórdido traje, ou seja, um traje gastado, gasto. Verso 3, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então, o que está acontecendo aqui? Entrou uma pessoa rica e uma pessoa pobre. Só que na igreja foi dado preferência para quem? Para o rico. O rico foi o que recebeu a honra, recebeu a atenção, recebeu a maior simpatia dos irmãos. Em contrapartida, o que aconteceu com aquele que era pobre, que aquele que era desfavorecido? Ele foi desprezado, deixado de lado, ou talvez até mesmo discriminado. E a palavra de Deus está dizendo, se nós quisermos ter a fé de Jesus, nós não podemos ter acepção de pessoas, fazer distinção entre o rico e o pobre. Todos são de igual importância para Deus. Todos deveriam ser tratados da mesma forma. Todos deveriam ter os mesmos privilégios e as mesmas responsabilidades. Não necessariamente as mesmas funções, mas responsabilidades. Olha só o que fala no verso 4 novamente. Porque esse rico e esse pobre, como nós vemos no contexto, no exemplo, são visitantes, não pertencem à igreja, mas vieram visitar. E um foi honrado, o outro foi desprezado. E o verso 4 diz assim, porventura não fizesse distinções entre quem? Vós mesmos? Por que será que a palavra de Deus disse isso? Quando foi feito a acepção de pessoas com os visitantes, Paulo diz, porventura vocês não fizeram acepção entre vós mesmos? Porque a maneira que nós tratamos os nossos visitantes reflete a maneira que nós tratamos a nós mesmos. Se vocês fazem acepção de pessoas com as suas visitas, isso significa que dentro de vós, no seu meio, existe o quê? Acepção de pessoas. Dentro da igreja existe acepção de pessoas. Geralmente, quando uma pessoa que é rica, ela fala uma bobeira, é engraçado. Mas se uma pessoa que talvez não teve estudo, ou talvez é pobre, ou talvez não é tão privilegiado, se ele fala uma bobeira é porque é limitado. Geralmente nós queremos colocar uma pessoa com cargo na igreja, é aquele que tem talvez algum título na sociedade, tem que ser um médico, tem que ser um advogado. É ele que é honrado, é ele que é privilegiado.
Para disciplinar um pobre na hora. Não há nenhum problema em disciplinar o pobre. Mas para disciplinar o rico, já existe agora uma certa tolerância. O rico tem muito mais tolerância do que o pobre. Isso é acepção de pessoas. Isso não pode haver se nós quisermos ter a fé de Jesus. Olha só ainda no verso 4, o que fala na parte final do verso. E não vos fizestes juízes de maus pensamentos. O que seria aí, interpretando contextualmente, ser juízes de maus pensamentos. O que é esses maus pensamentos? O que seriam esses maus pensamentos? Eu quero que vocês raciocinem aí. Nós vamos fazer um estudo contextual do capítulo 2. Ok. Atribuir um valor maior a uma certa classe, a uma certa pessoa e desprezar ou considerar sem valor uma certa classe ou uma certa pessoa. Isso são maus pensamentos que o contexto está falando. Olha só agora o verso 5. Vamos ler o verso 5. Diz assim: Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo, para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? O que Deus fez para com os pobres? Diz aqui que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Por acaso Deus agora está fazendo acepção de pessoas? Por acaso agora Deus deu preferência aos pobres ao invés de dar preferência aos ricos? Como foi que Deus escolheu? Ou como é que Deus escolhe as pessoas para a salvação? Será que existe uma predestinação que Deus, Ele determina uma classe para ser salva, ou certas pessoas para ser salvos, e no caso aqui revela que Deus está dando uma certa preferência aos pobres? É isso que está falando aqui? Ok, mas o contexto revela que fala de pobre financeiramente, né? Nós não podemos, foi até bom que você fez esse comentário, pobres de espírito não poderia ser, por quê? O contexto está falando de pessoas pobres materialmente. Ok, logicamente os pobres que se colocam na mão de Deus, dá uma olhada marca aí a sua Bíblia em Tiago 2, mas venha comigo em 1 Pedro. Ok, capítulo 1 e o verso 2, só para nós sabermos como é que Deus, Ele escolhe. Como é que Deus, Ele predestina uma pessoa para a salvação, para ser rica na fé. Como é que Deus conclui essas coisas? 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 2, diz assim: eleitos segundo, de que forma Deus elege ou escolhe? A presciência de Deus Pai em, qual é a próxima palavra? Santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. É desta forma que Deus, Ele elege uma pessoa para a salvação. Ele sabe do princípio qual seria o fim. Ele sabe aqueles que vão ser santificados e justificados pelo sangue de Jesus. E quando a Bíblia diz, voltando a Tiago capítulo 2 e o verso 4, que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé, porque Ele sabia que os pobres estariam muito mais abertos ou acessíveis ao Evangelho do que os ricos. Isso não deveria ser um ensinamento estranho, porque o próprio Jesus disse que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus, não é verdade? Mas logo depois Jesus disse, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, é possível um rico ser salvo pelo poder de Deus, né? Mas entre o rico e o pobre, para Deus, Ele sabe que é muito mais difícil alcançar o coração de um rico. Porque geralmente o rico, ele se torna autoconfiante, ele se torna orgulhoso, ele não sente a necessidade de ajuda, ele se prende aos bens materiais.
E enquanto os seres humanos dão preferência aos ricos, Deus vê, mas por que vocês estão fazendo essa preferência? Se é que tivéssemos que ter preferência, deveríamos dar aos pobres, que estão muito mais abertos ao Evangelho. Vamos continuar. Dá uma olhada agora no versículo 8, capítulo 2, verso 8. Nós estamos fazendo um estudo contextual. Eu quero que os irmãos tentem observar a forma de interpretação que nós estamos fazendo. Veja o versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, e aí vai definir o que ele está dizendo ao dizer Escritura. A lei real, aí ele vai citar uma parte da Escritura, da lei real. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, benfazeis. Então ele está pedindo para que nós cumpramos a Escritura, a lei real, e qual aspecto ele está enfatizando da Escritura e da lei real? Amar o próximo como a nós mesmos. Interpreta para mim, contextualmente, o que significa amar o próximo como a nós mesmos? Não fazer acepção de pessoas. Não desprezar uma pessoa e honrar outra pessoa. Olha só o verso 9. Qual é a primeira palavra do verso 9? Mas, está fazendo contraste. Uma coisa é cumprir as Escrituras, a lei real, amar o próximo como a nós mesmos, mas se fazeis acepção de pessoas, veja que ele não mudou o tema. Cometeis pecado. E o que é pecado, irmãos? Todos nós sabemos, pecado é o quê? Transgressão da lei, não é o que diz em 1 João 3,4? E olha só que ele vai confirmar que pecado é transgressão da lei. Cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então uma pessoa que peca, ele é transgressor da lei real, das Escrituras. Porque no contexto a lei real se refere à Escritura, logicamente inclui os 10 mandamentos, mas abrange também as Escrituras. Vamos ao verso 10, mas antes de ir ao verso 10, eu gostaria de perguntar para vocês aqui. No verso 9, o que significa cometeis pecado? O que é pecado no verso 9? Usa o contexto. Ok? Fazer acepção de pessoas, não amar o próximo como a nós mesmos, transgredir a lei de Deus, né? Verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Interpreta para mim um só ponto. Acepção de pessoas, não amar o próximo como a nós mesmos. Eu sei que eu estou repetindo a mim mesmo, mas eu quero que você aprenda a interpretar a Bíblia com o contexto. Geralmente nós lemos esse verso em um estudo temático, e não é errado fazer isso, e nós já atribuímos que este um só ponto é o sábado, né? Quem tropeça em um só ponto, né, sendo o sábado, pois os cristãos estão tropeçando neste ponto, são culpados dos outros 9 mandamentos. Mas o contexto revela que este um só ponto é este aqui, a acepção de pessoas. Vamos continuar. Verso 11. Considerando o contexto, diz assim: porque aquele que disse, ele vai exemplificar o que significa uma pessoa que está tropeçando em um só ponto. Não cometerás adultério. Também disse, o que foi dito também? Não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito, o que foi que a pessoa se tornou? Transgressor da lei. Interpreta para mim qual mandamento a pessoa transgrediu quando ele fez acepção de pessoas e desprezou o seu próximo. Ele matou. Aí você se pergunta, mas como pode ser isso?
Fazer acepção de pessoas é quebrar o mandamento não matarás? É o que o contexto está dizendo, não sou eu, né? Mas Jesus disse que quando nós odiamos o nosso irmão em nosso coração, nós já cometemos o quê? Homicídio. E o desprezo, a discriminação, a intolerância, é porque existe o que no nosso coração? Lá no íntimo existe ódio. Não existe amor ao próximo. E a acepção de pessoas gera o que no coração daquele que é desprezado? Ódio, tristeza, mágoa. É por isso que uma pessoa que discrimina, despreza, é intolerante, impaciente com uma certa classe de pessoas, ele se torna um homicida. Vamos continuar lendo o contexto, interpretando. Porque alguns pregam sobre o amor, que nós devemos amar, e que o importante é o amor, mas ao mesmo tempo que eles pregam essas coisas, eles desprezam uma certa classe de pessoas. Se ele não concorda comigo, eu tenho que conviver com ele, né? Mas desprezo, não tolero. Verso 12. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Interpreta para mim, assim falai e assim procedei. Assim falai porque eles estão falando da fé de Jesus. Que nós devemos ser perfeitos, devemos ter vitória sobre o pecado, temos que ter a fé de Jesus. Eles estão falando, mas não estão o quê? Praticando. Assim falai, Paulo está advertindo. Assim falai e assim procedei. Coerência no ensinamento. Se você está falando em ser semelhante ao Jesus, saiba que Jesus não discriminava ninguém. Ele se misturava com o pobre, com o rico, com o justo e o pecador. Não significa que ele estava na prática ou condescendendo com a prática dos pecadores. Mas Jesus, ele se aproximava dos pecadores. E aí diz aqui no verso 12 também, assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados. E novamente a gente vê pela lei da liberdade, e a lei da liberdade se refere à Escritura, a lei real, que na verdade no contexto de Tiago, a única Escritura que existia era o Antigo Testamento. E quando ele cita essa parte da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, no verso 8, ele está citando o livro de Levíticos. Ou seja, o Antigo Testamento também é um padrão moral no juízo investigativo. Olha o verso 13. Porque o juízo, falando do juízo investigativo, será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Interpreta para mim, não fazer misericórdia. Não amar o próximo como a ti mesmo. Desprezar o próximo. Vocês estão compreendendo que a Bíblia ela não está desconectada um verso do outro? Quando você interpreta ou lê a Bíblia e busca saber o seu significado, você deve estar considerando todo o contexto e fazendo pergunta, mas o que é essa misericórdia? Tem a ver com os versos anteriores? Ele não está falando o tempo inteiro de ter misericórdia ao pobre, de não desprezar o pobre, de guardar a lei de Deus, porque seremos julgados por ela, e depois ele fala que a misericórdia triunfa no juízo. O que seria essa misericórdia? O amor ao próximo.
pois era isso que abundava no coração de Jesus, o amor ao próximo, a misericórdia ao próximo. Quando você se colocava na presença de Jesus, quando alguém chegava na presença de Jesus, era impossível a pessoa não sentir aquela atmosfera de amor, de carinho, de simpatia que Jesus tinha pelas pessoas. Olha o verso 14. Talvez a Bíblia de vocês traz aí um subtítulo, né? Fé, a fé sem obras, ou fé e obras. A sua Bíblia tem algum subtítulo assim? Até dá a impressão que ele vai mudar de assunto, né? Ele estava falando até agora de não fazer acepção de pessoas, e agora ele vai falar de fé e obras. Será que é assim? Não, você deve levar o contexto junto com você para o verso 14 em diante. Então vamos ver aqui se ele mudou de assunto mesmo, ou se ele ainda está falando sobre a fé de Jesus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Então nós vemos que ele está falando de fé, como ele iniciou o capítulo, a fé de Jesus. Ele continua ainda ensinando os irmãos a ter a fé de Jesus. Que não adianta termos a fé se não tivermos as obras, se essa fé não produzir as obras de Cristo. E o que seriam essas obras? Continuando, porventura a fé pode salvá-lo? Verso 15, ele vai dizer o que são essas obras. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vamos considerar o contexto, eu quero que os irmãos raciocinem comigo. Quando ele diz que a fé sem obras é morta, não pode salvar, o que seriam essas obras que a nossa fé deve produzir? Amor ao próximo. Não desprezar a pessoa do pobre e dar preferência ao rico. Mas como eu não desprezo o pobre? É simplesmente eu ser simpático com ele? Porque ele dá o exemplo de uma pessoa aqui que está sendo simpático, que chega para o pobre no verso 16 e diz assim, ide em paz. Não são palavras boas ao pobre? Desejando paz para ele? É o suficiente simplesmente ser simpático ao pobre para nós não estarmos fazendo acepção de pessoas? Não fazer acepção de pessoas é conseguir reconhecer, discernir qual é a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Quer seja rico, quer seja pobre. Pode até ser que a necessidade do rico seja diferente da do pobre, mas certamente ambos têm necessidade. E para nós não fazermos acepção de pessoas e termos a fé de Jesus, o amor de Jesus pelo próximo, temos que, como cristãos, discernir qual é o problema, qual é a dificuldade, como eu posso amar o meu próximo. No caso do rico, não é dizer, ide em paz, tratá-lo bem, no caso do pobre, né? Talvez com o rico essas palavras seriam o suficiente, palavras de simpatia e de amor, né? Mas para o pobre não seria o suficiente. Quais são as obras? É prover as necessidades básicas daqueles que são pobres. Por acaso Jesus não fazia isso? Olha o verso 17. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Definindo a fé de Jesus, a fé de Jesus é uma fé que produz obras de amor ao próximo, levando a nós a não fazer acepção de pessoas, não discriminar pessoas por causa da classe dela social, por causa da raça que ela pertence, por causa de qualquer outra coisa, o que ela acredita.
mas é aprender a amar ao próximo e suprir as suas necessidades. No caso do pobre, nós como cristãos temos dever de aliviar o sofrimento do pobre. Eu vou ler uma citação aqui, na verdade duas, que fala da nossa responsabilidade e uma delas vai trazer um equilíbrio em relação à ajuda aos pobres. Ok? Diz assim: os pobres devem ser tratados com tanto interesse e atenção quanto a quem? Os ricos. Nós temos que admitir que geralmente os ricos recebem maior atenção, carinho e tolerância. Nós devemos conseguir tirar isso do nosso coração. O costume de honrar os ricos e desprezar e negligenciar os pobres é o quê? É crime aos olhos de Deus. Os que estão cercados de todo conforto na vida, ou seja, os ricos, ou que são acariciados e mimados pelo mundo, porque são ricos, não sentem a necessidade de quê? De simpatia, porque eles já têm. E terna consideração, porque eles têm. Como acontece com as pessoas cuja vida tem sido uma longa luta com a pobreza. Esses não têm senão pouca coisa nesta vida para torná-los felizes e alegres, e apreciarão o que o pobre apreciará? Simpatia e amor. Este amor envolve também a discernir qual é a sua maior necessidade, né? Conselhos sobre saúde, na página 229. No mesmo livro, nós encontramos o seguinte: alguns levam o dever da beneficência ao quê? A extremos. E na realidade prejudicam os necessitados fazendo de que forma? Demais. Essa palavra aqui é bastante importante. Em favor deles. Os pobres nem sempre se esforçam como deviam. Então nós precisamos discernir, e por vezes pessoas que não se esforçam como eles deveriam se esforçar para ter o seu sustento na vida, até essas merecem a nossa misericórdia, mas nunca em demasiado, nunca para mostrar que nós estamos condescendendo com a sua prática preguiçosa e sem esforço, sem esmero, sem disciplina. Conquanto eles não devam ser negligenciados e deixados a sofrer, devem ser ensinados a ajudar a si próprios. Isso aqui é ter amor também, é ter misericórdia para com o pobre. A causa de Deus não deve ser passada por alto para que os pobres possam receber nossa principal atenção. Está dizendo que nós não devemos ter atenção aos pobres aqui? De forma alguma. Mas existe um equilíbrio. Que por vezes ajudar o pobre não é simplesmente dizer eu não vou dar porque ele é preguiçoso. Não, é você realmente conseguir se aproximar dele. Talvez da primeira vez você terá de ajudá-lo financeiramente ou de alguma outra forma com roupas, ou seja o que for, alimento, para que você ganhe acesso ao coração dele e você consiga mostrar para ele que o seu próprio procedimento displicente, indisciplinado, é a causa da pobreza dele. O próprio rico teria condição de dar trabalho ao pobre em muitas circunstâncias, né? Então que Deus possa nos abençoar. Espero que vocês puderam ter uma noção do que significa uma interpretação contextual da Bíblia. Nós não interpretamos, né, o que faria senso ou poderia ser a interpretação, mas utilizamos o contexto. E espero que nós possamos ter a fé de Jesus, sem acepção de pessoas, quer seja pobre, rico, quer creia diferente de nós, quer seja ímpio, pecador, todos merecem ser amados. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir nesse momento que o amor de Deus seja derramado em nosso coração. E que se existe qualquer amargura, qualquer sentimento facioso, sentimento de discriminação, intolerância para com alguém, o Senhor possa tirar do nosso coração. E preencher com a justiça de Cristo para vivermos a vida de Cristo.
e também nos dê discernimento de saber como amar o nosso próximo e como alcançar o coração dele para beneficiá-lo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.